Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você acessar esse vídeo. Eu sou o professor Robinho e essa é a forma que a gente vai ficar se comunicando durante esse período da pandemia. Essa aula não é exclusiva para os alunos da Escola Invictus. Você que estava aí no canal da Kéfera, no canal do Felipe Neto, vendo informações sobre o Big Brother, por um acaso caiu aqui, certo? Continua assistindo nossa aula. Você que é pai de aluno, também convido você a assistir nossa aula. Você que é aluno de outra escola e quer apenas trocar informações, convido você também para assistir nossa aula. Agora, para os alunos da Escola Invictus, nosso conteúdo exclusivo está na plataforma, não deixe de acessar. Lá você vai ter nossos exercícios, que a gente já está preparando, e também avaliações. Inicialmente eu vou chamar essa aula de aula 0. É porque não é uma aula de conteúdo inédito para vocês. Basicamente uma revisão do que a gente já viu no início do ano. A gente começa com mecânica, que é o assunto de física aqui do primeiro ano. Então o que é mecânica? É estudo dos movimentos. Os movimentos que vão desde uma pequena partícula, você pensa aí num átomo, num elétron, até as maiores. Você pensa aí no movimento dos planetas. A mecânica está dividida em 3 partes. Cinemática, que é estudo dos movimentos, vai ver alguns gráficos, inclusive a gente já começou a ver, né, pessoal, nas últimas aulas. Dinâmica, que é estudo das causas de um movimento, vai ver futuramente. E estática, estudo dos corpos em repouso. A estática é a base, inclusive, para a engenharia. E quem está pensando em ser engenheiro, dê uma olhadinha nas aulas de estática. Nós também vimos as grandezas físicas, que é grandeza física, tudo aquilo que varia quantitativamente, que você pode medir de alguma forma. Professor, é só com a régua que eu posso medir? Não. Você mede com termômetro, você mede a temperatura, com relógio você mede o tempo, com barômetro você mede a pressão. Então existem várias formas de você medir várias grandezas. De todas as grandezas físicas, destaco as 3 principais, que são comprimento, massa e tempo. Comprimento, mesma coisa que distância. Massa é o que comumente a gente chama de peso, mas não é peso. Então minha massa atualmente, eu estou quase com 120 quilos aqui nessa pandemia miserável, preso dentro de casa. E o tempo, né? Que Cazuza dizia que o tempo não para, uma grandeza dinâmica, está sempre em movimento. Falamos também sobre sistemas de numeração, que são, apesar de ser um conteúdo mais voltado para a matemática, é importante que a gente reveja para a física. Então a gente viu basicamente 2 sistemas de numeração que são bastante usados na física. Quais são eles? Não são sistemas de unidades, não confundir. Sistemas de numeração. Sistema decimal. Por que decimal? Porque eu estou mostrando as mãos, porque tem a ver com os dedos. O homem aprendeu a contar com os dedos, então ele associou os números a cada um desses dedos. Então ele aprendeu a contar de 1 a 10 inicialmente e criou 10 dígitos, que hoje vai de 0 a 9. Quando o homem aprendeu a contar era de 1 a 10. Hoje a gente vai de 0 a 9, né? Que o 0 veio depois, que é uma abstração, uma ideia que o homem não tinha, que é o 0. E o outro sistema de unidades, que era o sistema dos cultos, daqueles povos, os pensadores, os cientistas, que era o sistema sexagesimal. Isso não é palavrão, é o sistema da época. Então, como era esse sistema, professor? Ao invés dele se basear nos múltiplos de 10, ele ia contando até 60, por exemplo. Quer ver onde a gente utiliza muito o sistema sexagesimal para você entender melhor? Nas horas. Nas horas você não conta até 90, por exemplo. Que horas são? 5h60, como dizia o palhaço lá do meu tempo. Não existe isso. 5h60, 5h70, 5h80, não existe para hora. Certo? Daqui a 3,5 horas eu estou passando aí. Não, gente, não usa isso no dia a dia. Você pode até converter, como a gente fez em sala de aula, mas você não usa isso no dia a dia. Partida de tênis, sabe que agora dá para colocar aí, para quem esqueceu, partida de tênis não é um cara jogando tênis no outro, não. É o esporte lá do Roger Federer. E os sistemas de unidades? O problema é o seguinte, eu já falei para vocês quando eu descrevi o que era uma grandeza física. Para cada grandeza tem várias unidades. Aí você imagina aí, eu vou mostrar só um exemplo. Distância, né, que é comprimento, que eu já falei. A distância ela pode ser dada em metros, ela pode ser dada em centímetros. Imagina aí a distância do elétron para o núcleo do átomo. E nem centímetro, centímetro fica imenso para isso. A distância entre um planeta e outro. Existem várias unidades de distância. Aí vai centímetros, metros, milímetro. Aí vem um angstrom, que é aquela distância que eu falei lá da química. A gente tem a milha. A gente tem o pé. Quer outro?
a altura de um avião, por exemplo, ela é dada em pés. A gente tem jardas. O pessoal que assiste aí futebol americano, lembra daquelas linhas? Elas são, a distância entre as linhas é dada em jardas. Esquina, recua no pocket, faz o lançamento para recepção do Diggs, que avança, minha mãe do céu! Ficou esculhambado. Eita, maior esculhambação. Cada grandeza tem várias unidades. É lógico que, dependendo da aplicação, você escolhe a grandeza que você quiser. Certo? Você vai medir a distância, você vai medir o comprimento de uma mesa que você está fazendo, você não vai medir em quilômetros. Certo? Você vai medir a distância de uma pessoa até a cabeça dele, não vai em milímetros. Já pensou a gente com a régua medindo até de uma pessoa em milímetros? Não. Cada um utiliza a unidade que quiser. Futebol americano usa jardas. A altura do avião é dada em pés e acabou-se. A gente que converte depois para metros. Então, mas na hora de estudar física, era necessário que se fizesse uma conversão. Tinha que ter algo unificado. Não é assim na física, uso o que eu quiser. Não é o que eu quiser. Então, foi criado o sistema de unidade, que era para unificar isso. Vamos estudar distância, mas a distância tem que ser dada em metros. Vamos estudar a massa, mas a massa tem que ser dada em quilogramas. Vamos estudar o tempo, mas ele vai ter que ser dado em segundos. Então daí surgiu o MKS, que é o nosso Sistema Internacional de Unidades. Ponto material é algo que é pequeno com relação ao que você estuda. Por exemplo, o planeta Terra ele pode ser um ponto. Vou colocar aqui a figura da Via Láctea. Tá vendo? Você não consegue enxergar a Terra, ele virou um ponto. Já o corpo extenso é algo grande também em relação ao que você estuda. Se eu for estudar a célula, foto da célula, por favor. Tá vendo? A célula agora é um corpo extenso, você consegue ver várias estruturas. Então, na física a gente diz que não existe nada absoluto. Os conceitos são relativos, ou seja, dependem de uma comparação. Você tem que comparar com alguma coisa. Nunca é isso. É isso em relação a quê? Questão de repouso e movimento também. Você tem que adotar um referencial, você adota um ponto, que quando a gente usa o eixo matemático é a minha origem, que eu também chamo de referencial, o S0. Você adota aquele ponto e a partir dali, se a distância variar, o corpo está em movimento. Se não variar, o corpo está em repouso. Trajetória. Para você entender melhor a trajetória, vamos ao velho exemplozinho do avião. O avião passa, solta uma bomba. Quem está dentro do avião vê a bomba cair em linha reta. Pum. Quem está fora do avião vê a bomba descrever uma curva. Essa curva é chamada de parábola. Então existem vários tipos de trajetória. A trajetória pode ser em linha reta, ela pode ser curvilínea, ela pode ser helicoidal, ela pode ser elíptica, ela pode ser parabólica e ela tem vários outros tipos. Posição ou espaço. A letrinha S vem do inglês space. Eita, meu inglês aqui nordestino é muito massa. Space é o local onde o corpo se encontra. A gente vai usar o eixo da matemática e você vai ver que você pode se deslocar em duas direções, direita ou esquerda. E isso vai causar um estranhamento inicial. Por quê? Você vai ver algo assim: S igual a menos 2 metros, S igual a menos 3 km. Professor, existe menos 2 metros? Existe menos 3 km? É claro que não. Digamos que você esteja no zero e só pode andar para a direita e para a esquerda ligando o metro. Qual é a pergunta que você vai fazer? Professor, um metro para a esquerda ou para a direita? Está vendo a diferença? E por último, velocidade média. O que é velocidade? É a razão entre o espaço e o tempo, que é essa formulazinha aí, delta S, delta T, que eu já falei para vocês. O delta na física significa variação. O que é variação? Final menos inicial. Não é o maior menos o menor, não é o positivo menos o negativo, não, nunca. É sempre final menos inicial, final menos inicial. Certo? Delta qualquer coisa é qualquer coisa final menos inicial. Então, a fórmula de velocidade é delta S sobre delta T, que diz que você deve dividir a distância pelo tempo. Unidades de velocidade. A gente tem várias. Se você lembrar, por exemplo, do filme De Volta para o Futuro, você vai ter milhas por hora. Se você olhar o velocímetro desses filmes, você vai ver que vai causar um estranhamento, porque lá nos Estados Unidos a maioria dos velocímetros é em milhas por hora. Mas a gente tem duas unidades que a gente trabalha com maior frequência, que é metros por segundo e quilômetros por hora.
O que quer dizer, eu vou pegar uma unidade mais fácil que é pra gente entender. O que quer dizer quilômetros por hora? Quer dizer, por exemplo, um corpo que tem velocidade 5 km por hora, quer dizer que a cada hora que passa, ele avança 5 km. Certo? Então, na primeira hora 5, na segunda hora 10, na terceira hora 15 e assim por diante. Isso se a velocidade for constante, que vai ser o nosso próximo assunto. Trabalhar com essa coisa de velocidade constante ou não. Todas as turmas eu estou deixando dicas de cinema para que vocês possam acompanhar com sua família aí durante essa quarentena. A dica que eu deixo para vocês é do filme Invictus, que ele mostra Mandela, que é uma das figuras históricas que você deve conhecer. Se você não sabe quem é, faça uma pesquisa aí na internet. Então ele mostra esse cara Mandela tentando unir a África após um período de segregação racial, estudo que é isso também, de segregação racial, em torno de um time de rugby. Então, um filme que passa muitas lições para vocês. Fica aí a dica aqui na nossa cena pós-crédito. Fiquem com Deus, até a próxima.